A vida de São José revelado à abadesa Maria Cecília Baide. A ansiedade de José pelo Messias, sua encarnação em Maria, desenvolvia-se diariamente no coração da Santíssima Virgem a ansiedade pela vinda do Messias, a tal ponto que todas as suas preces eram no sentido de que o Senhor o enviasse depressa. Conversava assiduamente com José a respeito e lhe contava sobre este seu ardente desejo, e ele, concomitantemente, sentia crescer nele também este sentimento de ansiedade e se dirigia a Deus dizendo: Meu Deus, é chegado o tempo em que deveis cumprir a vossa promessa e que vos digneis a enviar o tão esperado e desejado Messias, para que ele possa redimir a humanidade toda, que vive em estado de permanente escravidão. Sabeis perfeitamente quão poucos são os que os conhecem e vos amam. Portanto, urge que envieis aquele que vos tornará conhecido, que difundirá a vossa força, vossa infinita bondade, vossa misericórdia, para com todos e também a divina perfeição de vossas obras. Somente o vosso ungido será capaz de realizar tão grande tarefa e ensinar a todos o caminho do céu e da santidade. Depois, voltando-se para Maria, acrescentava: Esposa e pomba minha, suplica continuamente para Deus, pois Ele muito te ama e não deixará de atender seus pedidos. Ela, humilde e expondo seus desejos, lhe respondia: Estamos unidos nestes pedidos e jamais deixaremos de suplicar até que o Senhor nos atenda, e Ele, sendo infinitamente bom, não nos faltará. José contava então para sua esposa todas as coisas que o anjo lhe havia dito, que envolviam um Messias prometido e todas as virtudes que iria praticar. Ela o ouvia com muito interesse e grande satisfação, e lhe pedia que falasse com mais frequência a este respeito, pois muito a agradava ouvir e poder conversar sobre elas. E as conversas que tinham eram cada vez mais acompanhadas de preces, muitos jejuns e largas esmolas feitas aos pobres, quando tinham condições para tanto, e diziam um para o outro: Se tivermos a felicidade de conhecer a vinda do Messias ao mundo, iremos com certeza adorá-lo e prestar nossos serviços, que, embora poucos e pequenos, esperamos venha ele a aceitar de bom grado. Seja qual for a parte do mundo onde ele estiver, iremos para lá sem demora. Benditos e felizes seríamos se pudéssemos ter a ventura de vê-lo com os nossos próprios olhos e de poder ouvir suas palavras. E o Senhor se comoveu a tal ponto com as contínuas súplicas da Santíssima Virgem, que decidiu antecipar a vinda do prometido ao mundo, pois muito lhe agradavam também as preces de José neste sentido. Entretanto, jamais passou pelas suas mentes que lhes estivesse reservada graça tão sublime, qual fosse a de que o Messias iria nascer deles próprios, encarnar-se e adotar forma humana no ventre da santificada e pura donzela Maria, pois extremamente humildes que eram, julgavam-se somente aptos para ser seus servidores e seguidores. Chegado o tempo determinado para que um tão grande benefício fosse concedido ao mundo, e em atenção às fervorosas súplicas de Maria, veio o Verbo Divino
a encarnar-se e tomar forma humana no ventre da Virgem Maria. Não é necessário narrar os fatos que ocorreram com a Santíssima Virgem após essa encarnação, pois já foram descritos em muitas outras narrativas. Será somente abordado o que se passou com José. Depois de passar o dia praticamente em colóquios com sua esposa, em clamores pela vinda do Messias, e todo inflamado por este desejo, o anjo lhe falou novamente durante seu sono e lhe disse: José, levanta-te depressa e suplica a Deus com fervor, pois ele teve por bem determinar que um grande benefício seja feito para a humanidade toda. Embora não explicitasse que tipo de benefício seria esse, o santo, levantando-se imediatamente, colocou-se em preces e não tinha qualquer outra súplica a Deus que não fosse a de que ele se dignasse a enviar o prometido Messias. No próprio instante da encarnação do Verbo Divino, ele se encontrava a orar exatamente neste sentido. E o mesmo ocorria com Maria, que havia passado toda aquela noite rezando e suplicando para que isso acontecesse. Durante o acontecimento desta encarnação, José foi levado a um daqueles seus êxtases de profunda concentração, no qual teve ocasião de conhecer os profundos mistérios divinos que estavam envolvidos sem, contudo, ter tido conhecimento de que Maria seria a afortunada mãe do Verbo Divino, embora lhe fosse manifestado o quanto queria ela fosse para o Senhor e quanto todas as suas súplicas penetravam no seu coração. E também que o Senhor estava disposto a atender a estas súplicas todas e acelerar a vinda do Redentor. Voltando a si, José rendeu fervorosos agradecimentos a Deus. Cada instante passado lhe parecia ter a duração de horas. Tão ansioso estava em dar conhecimento para sua esposa sobre este maravilhoso fato que lhe fora transmitido pelo anjo, para que ela também se alegrasse com aquela graça concedida e pudesse agradecer em seu próprio nome. Maria tardou em deixar seu retiro naquela manhã, concentrada que estava em seus louvores a Deus e os favorecimentos todos recebidos. José, que de nada sabia, e achando estar ela imersa em suas preces, não ousou perturbá-la. Esperou com paciência até que ela deixasse os seus aposentos. Durante sua espera, rezou para que o Altíssimo a mantivesse sempre coberta de graças, e ele estava ciente de todas as suas virtudes, e já se havia claramente manifestado quanto aos seus merecimentos e sublime santidade. Estando o santo à sua espera, para contar-lhe os acontecimentos, Maria deixou seu quarto, já mãe do Verbo Divino, embora sem fazer qualquer menção a respeito. Muito prudente que era, manteve para si aquele segredo que envolvia o Redentor, aguardando para que Deus, Ele mesmo, se manifestasse quando chegada a hora devida. À primeira vista, ela lhe pareceu mais linda e mais graciosa que nunca, com seu semblante irradiando luz. José se maravilhou com seu aspecto e sentiu grande veneração por ela, achando que mantivera contato com o Senhor naquelas suas orações. Nada lhe perguntou e permaneceu silente. Ela então o saudou e, embora já sabedora de ter sido escolhida para a missão tão sublime, mostrou-se mais ainda humilde do que habitualmente. Encerrava em seu ventre o unigênito de Deus, mas não o deixava transparecer. Entretanto, seus olhos cintilavam como estrelas,
e ela os mantinha semicerrados, voltados para o chão, contendo seus impulsos a fim de não exteriorizar o júbilo que tinha em seu coração. O santo saudou-a mais reverentemente do que comumente fazia, pois estava maravilhado com aquela grandeza de graças que existia nela. Contou-lhe logo as palavras que lhe haviam sido ditas pelo anjo e lhe disse: Querida esposa, creio que serás tu a pessoa mais favorecida pelo Senhor, pois vejo disso claramente os sinais. E tendo eu também sido favorecido, pobre miserável que sou, como não haverias de ser tu tão amada, que é por ele que te cobre com tantas graças? Maria inclinou sua cabeça e pediu ao seu marido para que se alegrasse e louvasse a Deus junto com ela, e que ambos se mostrassem gratos por todas as graças que ele lhes concedera. Muito contente com o convite, ele se juntou a ela e ambos entoaram cantigas religiosas de agradecimentos. Maria disse então: Tendo o anjo já te dito que Deus nos concederá uma grande graça, agradeçamos ao fato também em nome da humanidade, pois não sabemos se outras pessoas agirão desta forma, pois não tendo o anjo se manifestado também para elas, o fato será mantido em segredo. Agradeçamos, pois, em nome de todos. José apreciou muito estas palavras e cantaram cânticos de gratidão e louvores. Assim permaneceram por certo tempo, e José pôde maravilhar-se com as virtudes e graciosidade de sua divina esposa, louvando interiormente a Deus que lhe concedia a graça de compartilhar de tudo isso com ela. Terminadas estas preces, o santo se dirigiu ao seu trabalho e Maria permaneceu em seus afazeres domésticos. Embora levasse em seu ventre o divino Verbo encarnado, executou suas tarefas normais diárias, servindo a José com toda a dedicação. Embora soubesse de sua maternidade santificada, jamais deixou de considerar-se somente sua humilde serva. Durante seu trabalho, o santo sentia grande afeto por Maria e desejava constantemente ir para sua companhia. Experimentava por ela amor crescente e mais forte, progressivamente santificado. Não apreciava ficar distante dela, e sendo isto necessário, sentia mesmo como se estivesse violentando-se a si próprio, pois seu Deus encarnado o solicitava constantemente. Embora ele não tivesse ciência disso, esse amor era tão intenso que ambos desejavam permanecer sempre juntos para que se vissem e pudessem manter colóquios religiosos. Ele tinha grande apreciação pela convivência com Maria e disso extraía especial prazer. O Verbo Divino muito se alegrava com a presença daquele José sempre solícito e o aquinhoava cada vez mais com as suas graças. E Maria entendia tudo e se alegrava com os acontecimentos. José contou para ela todos estes seus sentimentos e lhe solicitou seu perdão por molestá-la tão frequentemente com as suas visitas e por perturbar-lhe o sossego. Entretanto, dizia, não conseguia evitar tais emoções que provocavam nele o constante desejo de estar com ela, e que em sua presença tinha imensa alegria, como jamais tivera. Ela se mostrava muito amável e dizia que ele não se preocupasse com esses fatos, porque eles assim cantariam cânticos de louvor e então ele reconheceria neles os necessários méritos para maiores favorecimentos. Desta forma,
José procurava Maria sem quaisquer temores e com muita satisfação. E nestas ocasiões achava-se cada vez mais linda, mais cheia de graça e mais digna de admiração e veneração. Todavia foi de curta duração essa plena felicidade de José. Por ocasião da anunciação feita a Maria, o anjo lhe havia dito que a sua prima Isabel também estava grávida e de 6 meses. E sabendo a Virgem Maria ser desejo do unigênito abençoar pessoalmente o seu precursor João Batista, mostrou sua intenção em visitá-la. O anjo, durante o sono do santo, também lhe falou sobre este fato e o orientou no sentido de que conduzisse sua esposa até Isabel, para que assistisse os 3 meses faltantes da gravidez de sua prima. Este aviso foi como uma espada que penetrasse no seu coração, pois devia manter-se distante dela por todo aquele longo período. Contudo, inclinou sua cabeça em sinal de assentimento e conformou-se com as decisões divinas. Contou para Maria o que o anjo lhe dissera e se mostrou disposto a conduzi-la até Isabel. Maria, que conhecia a vontade de Deus e vendo seu marido em tão grande aflição, lhe disse: Não há o que temer, pois estarei sempre pensando em ti e não deixarei de orar pelo teu bem-estar. Passado estes 3 meses, estaremos juntos outra vez, e juntos louvaremos e serviremos ao Senhor. Nesse período estaremos juntos espiritualmente e pelo amor que temos a Deus, digno de ser louvado e servido lealmente. Ele, através desta nossa separação, testa nossa fidelidade e lealdade e também nossa resignação frente à sua vontade. Devemos mostrar-nos fiéis, porque ele disso é merecedor e porque nós, acima das outras criaturas, temos desfrutado de suas graças e favores. Confortou-se o santo com essas palavras e se sentiu muito satisfeito em poder cumprir com a divina vontade, e aceitou voluntariamente e com satisfação aquela ausência necessária de Maria tão querida e toda a sua alegria, e passou a ser como prioritária a vontade divina, a qual se submeteu completamente. E ela, contente ao vê-lo assim resignado, rendeu muitas graças ao Senhor. José conduz Maria até Isabel. Estando ambos de acordo com a visita a ser feita a Isabel e com hora de partida já devidamente acertada, passaram a orar e suplicar a ajuda divina para a viagem. O santo se preocupava em conduzir Maria através daquelas estradas que sabia ruins e perigosas, pois ela, tão frágil e delicada que era, iria com certeza sofrer durante o percurso a cumprir. E não deixava de transmitir-lhe essas suas razoáveis preocupações. Maria procurava animá-lo, assegurando que a viagem seria muito feliz, pois que eles estavam somente atendendo à vontade do Senhor, e que ele, por este motivo, iria lhes dar toda a assistência e providenciar a tudo o que fosse necessário. E José se confortou e alegrou com estas as afirmações de sua esposa. Maria ansiava por viajar logo, ciente que estava das razões da viagem e que o Verbo Divino, que levava em seu ventre, desejava abençoar pessoalmente seu precursor João Batista. Por tais motivos, desejava ardentemente obedecer prontamente à vontade divina,
permitindo que o precursor fosse devidamente abençoado. José notou bem esta ansiedade e lhe perguntou pelos motivos de tanta excitação e alegria em torno daquela viagem tão perigosa que era. Com certeza, disse ele, será para poder enfrentar todos os sacrifícios exigidos por esta viagem e poder desejar sofrer em razão de seu grande amor por Deus. E Maria lhe respondia que sua ansiedade repousava somente em seu desejo de atender de pronto à vontade divina. Na verdade, esta era a causa primeira de seu desejo. Entretanto, nada mais comentou, pois conservava ocultos em seu coração os segredos todos que o Verbo encarnado lhe confiara. O santo, conhecedor dos motivos de sua esposa, foi também tomado do mesmo sentimento de partir rapidamente. E eles então se foram alegres e exultantes, certos de estarem cumprindo a vontade divina. Maria pediu a bênção de Deus e também a de José, que a concedeu com grande afeto e ternura, pois nada lhe podia negar. Tais eram a graça e delicadeza de seus pedidos, e ajoelhada a seus pés com humildade, porém com nobreza. Tendo ele dado sua bênção a ela, partiram imediatamente. Maria andava com passos apressados, pois o Espírito de Deus, que carregava em seu ventre, lhe permitia esta aceleração em sua caminhada. O mesmo fazia José sem qualquer aborrecimento ou cansaço, mas sim com grande alegria em seu coração. Falava com ela sobre os divinos mistérios e divinas perfeições. Em certas ocasiões surpreendia-se com a pressa de Maria e a fazia ciente disso. Ela, encontrando nisso motivos para louvores a Deus, lhe dizia: podes assim ver como é bom o nosso Deus e como abençoa as nossas ações e nos dá força para realizarmos a sua vontade. E ambos, então, declamavam louvores ao Altíssimo, pedindo o santo então para que ela entoasse algum cântico ao Senhor, pois estando eles sós, ninguém mais o ouviria. Ela, atendendo, entoava cantigas de louvor ao Verbo divino que sabia encerrado em seu ventre, e José passava àquele seu estado de êxtase com toda a sua doçura e caminhava muito tempo totalmente absorto. Maria cantava também outros cânticos de louvor ao Verbo encarnado, em termos de gratidão pelos favorecimentos todos que ele lhe concedera, não só a ela, mas também a toda a humanidade. Estas cantigas, entretanto, não eram ouvidas por seu marido. Eles eram agora acompanhados por multidões de anjos, que cortejavam seu rei e sua rainha, e que cantavam louvores ouvidos somente por Maria. E também muitos pássaros voavam em torno de ambos, cantando harmoniosamente em louvor ao seu Criador, cantos estes que José podia ouvir perfeitamente e com os quais se deliciava. Voltando-se para sua esposa, dizia: sente, esposa minha, como estes pequenos animais nos convidam a louvores a Deus com seus cantos? Louvemos, pois, a Ele em conjunto. E ambos então se colocavam em preces neste aspecto. José tinha para si que tais atos prodigiosos eram executados por ordem do Senhor, em razão do grande amor que ele tinha por Maria, embora não recebesse qualquer manifestação a este respeito. Mostrava-se alegre e agradecido pela felicidade em receber de Deus tão boa companheira e agradecia profusamente por isso. Dessa forma, realizaram a viagem tomados de grande satisfação. Ao entardecer, paravam em qualquer sítio para repouso e se alimentavam frugalmente, em geral de pão e água,
A pedido de Maria, José às vezes se alimentava de algo mais consistente para poder enfrentar os esforços físicos exigidos pela viagem. Parte do repouso noturno era empregado em preces, após as quais sentavam-se juntos para repouso. José permanecia algumas horas em tal posição, enquanto Maria se entretinha em sagrados colóquios com Deus. Em seguida repousavam também por algum tempo, embora em seu sono mantivesse sempre seu amor e contatos com Deus. Terminada a viagem, foram logo para a casa de Zacarias. José permaneceu parado à entrada e fez muitas saudações ao dono. Isabel, por seu santo, correu de encontro a Maria para abraçá-la. Isabel, por seu lado, tomada de repentino ímpeto do amor proporcionado pelo Espírito Santo, correu de encontro a Maria para abraçá-la. Tão logo olhou em seus olhos, soube que a sua virgem prima era a verdadeira mãe do Verbo divino, nela encarnado como pessoa humana. Maria saudou-a e a chamou de mãe do grande profeta e precursor do Messias. Isabel devolveu-lhe a saudação, nominando-a mãe do Verbo divino e exclamando: a que devo tão grande honra, a de que a mãe do meu Deus venha ter a mim? Ninguém ouviu essas palavras, pois todos os presentes se entretinham com José e Zacarias, sendo que este, mudo na época, fazia entender-se através de mímica, motivo pelo qual as pessoas presentes permaneciam ao seu lado para transmitir a José o que lhe era dito. Nessa ocasião, Maria entoou o famoso cântico de louvores, o Magnífica. Durante tais ocorrências, o Verbo divino no ventre de Maria revelou-se a João Batista, não sem antes solicitar de seu Pai divino que concedesse ao seu precursor a graça de ser santificado no ventre de sua mãe e que lhe concedesse o uso antecipado de razão para que ele conhecesse o Deus encarnado antes mesmo de abandonar o ventre materno. Obtida esta graça, o Verbo encarnado fez-se então conhecer ao seu precursor clara e inequivocamente, e o santificou naquele mesmo instante. João Batista exultou e no próprio ventre materno adorou o seu Redentor, fato que foi perfeitamente notado por Isabel. João Batista agradeceu profusamente e se ofereceu todo ao Redentor que o santificara. Por seu lado, o Verbo divino também agradecia a seu Pai pelo grande favorecimento de ter santificado aquele seu precursor. Terminados os cumprimentos habituais, Isabel e Maria se retiraram do aposento e permaneceram em colóquios religiosos por algum tempo. Zacarias fez grandes demonstrações de afeto a José, o mesmo acontecendo com os demais presentes, pois a vinda do casal havia levado grande júbilo àquela casa. Maria permaneceu junto de Isabel pelos 3 meses faltantes e também santificou sua casa com suas virtudes e ações abençoadas. A essa altura, era chegada a hora do retorno de José à sua casa e ao trabalho. Acertada a hora de sua partida, todos externaram sua tristeza e o seu desejo de que ele permanecesse por mais tempo. Entretanto, ele desejava atender à vontade divina, qualquer que fosse. Fez muitas recomendações a Isabel por Maria e a todos os demais da casa,
dizendo ser ela um tesouro e que deixava seu coração com eles, pedindo que a assistissem com todo carinho. Falou depois com Maria e lhe pediu para que não o esquecesse, pois partia muito triste em virtude da separação que deveriam enfrentar. Maria o consolou, dizendo que jamais iria esquecê-lo e que partisse tranquilo. E ele partiu, mas deixou o seu coração. Sempre assistido por Deus e pelas orações de Maria, que orava para que ele fosse protegido e tivesse forças para tolerar aquela separação, o Senhor mostrou sua disposição em atendê-la. José sentiu logo o seu amparo e proteção, tanto durante a viagem de volta quanto no tempo restante. Enquanto podia ainda ver a casa de Zacarias, não parou de voltar-se para olhar na sua direção, pois lá estava sua amada esposa Maria. O santo caminhava de volta e refletia muito sobre cada virtude particular de sua santa esposa e a bendizia e agradecia a Deus por havê-la coberto de tantas virtudes e graças. O pensamento de que logo iria reconduzi-la a Nazaré mitigava em algo os seus sofrimentos de ter de permanecer distante dela. Pensando em todas as suas virtudes, entretanto, acabava por sentir grande ternura, e estes fatos todos o consolavam durante a sua caminhada de volta. Embora só o fato de tê-la sempre presente em seu espírito fazia com que ela lhe parecesse estar verdadeiramente presente.